Olá, uma ótima tarde para você que assiste e acompanha a programação da IES TV. Estamos começando mais uma edição do IES TV Notícias, o seu jornal aqui de todas as tardes, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo para todo o Brasil. Então, para você que está nos acompanhando desde cedo, não esqueça de mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 9 5080 1515, DDD 11 9 5080 1515. Esse é o nosso WhatsApp. É o Você Repórter para você. Manda a sua mensagem aqui pra gente. Nós iremos colocar o seu vídeo, iremos mostrar os seus problemas. Tá com algum problema na sua rua, aquele vazamento que ninguém vai arrumar desde o final de semana passado. Para você que está querendo denunciar algo, mande sua foto, vídeo aqui pro nosso WhatsApp. Quer mandar um abraço? Manda aquele abraço aqui pra gente, porque pode ter certeza, você é a nossa maior prioridade aqui no IES TV Notícias. DDD 11 9 5080 1515. DDD 11 9 5080 1515. Esse é o WhatsApp da notícia para você. Manda pra gente que eu estou esperando a sua mensagem, viu? Muito obrigado pela sua audiência durante toda essa semana. Você que tem acompanhado a nossa programação com só sucessos, os desenhos, filmes, séries. Daqui a pouquinho tem Rodrigão da Parada, aí não perca aí. Daqui a pouquinho a programação da IES TV está sensacional nesta sexta-feira para você vir sextar com a gente. Nós estamos aqui para fazer aquela sala antes do Rodrigão, então continua com a gente. Ó, quero trazer para você casos que apareceram. Olha só esse caso, a partir de agora é uma sequência, tá? Esse primeiro caso aconteceu no último dia 23 de outubro. Porém, só veio viralizar nas redes sociais nessas últimas 24 horas, 24, 48 horas. Pode colocar tela cheia, César. Mostra um homem seguindo uma mulher até que em um determinado momento ele agarra a vítima. Logo em seguida, um ônibus passa, olha lá, você pode acompanhar o ônibus que virou a esquina e desce. O motorista, mais 3 passageiros que presenciaram algo estranho já desde dentro do ônibus. Presenciaram que a mulher estava naquele transporte, né, sendo assediada. Eles descem e vão atrás dos dois, salvando a vítima que havia sido ameaçada com um objeto cortante. A vítima relatou à polícia que quando ia para o trabalho foi abordada e ameaçada pelo homem que a obrigou a acompanhá-lo. Esse caso aí, ele tem repercutido nas redes sociais, né? Ele tem repercutido em todas as emissoras, porque é impressionante. Mas aí, eu vou mostrar os 3 casos para vocês e depois nós iremos trazer aqui o nosso ponto de vista, porque é triste tudo isso. Já pode passar para o próximo caso, porque imagens de câmera de segurança, pode colocar a tela cheia também, registram um homem que passou em um grupo de mulheres e deu uma ombrada. O caso aconteceu no último dia 7 de novembro, na Avenida São Paulo, no coração de Londrina. O homem está alterado, sob influência de álcool. A mulher que recebeu uma ombrada fala alguma coisa para ele se sente ofendido e vai para cima dela, iniciando uma discussão. A mulher dá um empurrão e o agressor imediatamente parte para cima e agride com um soco. Em seguida, outras pessoas entram para intervir, gerando um caos generalizado, até que o homem é atacado por outras pessoas que acharam um absurdo essa cena. De acordo com a polícia militar, o agressor foi detido, acusado de lesão corporal contra mulheres e por desacato após desrespeitar a abordagem policial. E aí eu vou passar para esse último caso sobre assédio, que é algo mais revoltante, porque não é só um assédio. Olha só essas imagens agora. Um vídeo chocante tem circulado nas redes sociais desde a última quarta-feira, mostrando imagens de câmera de segurança em frente ao portão da escola Jornalista Campos Ribeiro, localizada em Curicica, no Rio de Janeiro. Um homem assedia uma aluna.
No vídeo vemos um homem desconhecido que se aproxima de uma estudante enquanto ela estava esperando abrirem o portão. Ele fala alguma coisa que deixa a menina visivelmente desconfortável e em seguida tenta encostar nela fisicamente de todos os ângulos. É possível ver nas imagens lá. Ele ainda olha para a câmera. Ele ainda vê quantas câmeras tem no local. Os moradores da região e os pais dos alunos estão revoltados com esse ocorrido e foram cobrar a satisfação da diretora, que emitiu um comunicado condenando veementemente o incidente e garantindo que estão tomando medidas rigorosas para garantir a segurança dos alunos e que a escola está cooperando com as autoridades locais na investigação e prisão do suspeito. É imprescindível que tenha um efetivo em frente às escolas. Além de rondas escolares, as investigações continuam e as autoridades estão trabalhando incansavelmente para a prisão do suspeito. Vamos falar, Vitória? Vamos falar? Porque é triste toda vez que nós trazemos esses assuntos para cá, parece que é repetitivo, né? Parece que é algo que nós estamos reprisando aqui, mas não. Quando se fala que tá difícil ser mulher, hoje em dia, sempre foi difícil, né? É porque é verdade. Um canalha como esses aí, ele consegue... E tu pode ir colocando, César, a imagem por cima, enquanto a gente vai falando para as pessoas de casa poderem ver. São 3 casos diferentes, mas iguais. Imagina você, vamos começar por esse caso da escola, você que tem a sua filha, a sua preciosidade, a sua princesinha, que você educou da melhor maneira, e aí a sua filha vai para a escola sozinha, porque você confia na sua filha, ela conhece o caminho para ir para a escola. Aí chega um velho babão como esse e faz isso com a sua filha, de encostar, de tocar, de acariciar. Imagina a revolta, se já existe uma revolta geral da população, imagina a revolta de você pai e de você mãe. É porque ele ainda não foi encontrado. Mas um canalha como esse, um sem vergonha, safado como esse, quando encontrarem, quando os vizinhos da região encontrar, eu quero ver o que vai acontecer. Pode ter certeza de uma coisa, nunca mais ele encosta um fio de cabelo de uma criança, de uma adolescente, de uma mulher. Se tá difícil ser mulher, imagina ser mulher adolescente, que estão sempre, as meninas, a genética de hoje, elas estão desenvolvendo a menina muito mais cedo. E aí vem esses, ainda olha para a câmera, que é o mais revoltante. Ainda olha para a câmera. E aí se alguém vai chegar em cima de um canalha como esse, sabe o que vão falar? Tem problema psiquiátrico, tem problema mental. E aí vão passar um pano para isso por causa disso. E aí aquele caso anterior mostra um cara totalmente alterado. E não adianta você falar que você agrediu porque você estava bêbado. Não! Você é o que você está bêbado, você consegue explorar mais, sem pudor, sem vergonha. É nítido quando ele passa que ele esbarra de propósito. É impressionante como esses caras fazem força para gostar de mulher. Porque agredir uma mulher, fazer um ato como esse, é não gostar de mulher, gente. E eu não digo não gostar de mulher por ser gay, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de não gostar de mulher, da essência da mulher. Um cara como esse esquece de onde veio. Não é possível que um cara como esse não seja assim dentro de casa. Com a esposa, com a mãe. Quando eu era mais novo diziam que para saber como que é o marido, você tinha que saber como é que ele trata a mãe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E que bom que tinham outras mulheres lá, hein? Que foram para cima dele.
foram para cima dele e não permitiram algo pior. Olha lá, e chega um rapaz, quando você vê uma situação como essa, agrida mesmo. Agrida com vontade. Agrida com vontade. Porque esse tipo de canalha só é grande assim com mulher. Um cara como esse só é grandão assim quando é com mulher. Quando aparece alguém mais louco do que ele, meu amigo, aí vira uma mocinha. E aí o primeiro caso que está sendo repercutido em todos os canais, todos os jornais, todas as redes sociais, porque é revoltante. Já estava acontecendo dentro do ônibus, e é impressionante como ele aborda e faz as coisas acontecerem como se nada fosse grave. Como se ele já conhecesse a mulher, mas tudo na base da ameaça. E é aquilo que eu falei, isso só acontece porque não tem leis nesse país. Não existem leis nesse país que pegue um abusador como esse. E não é colocar na cadeia, porque colocar na cadeia, daqui a pouco ele responde liberdade, pagando cesta básica. Daqui a pouco ele está solto. Agora, se ele sofrer de pouquinho em pouquinho, ele nunca mais vai pensar em fazer um ato como esse. É revoltante. Todo o meu pesar a todas as mulheres que sofrem abusos diariamente. Seja assédio moral, seja assédio... Quais são os assédios, Vitória? Seja assédio moral, assédio físico, assédio... Todo tipo de assédio. Os meus pesares para todas as mulheres. Vamos passar para o próximo assunto? Pelé, ele pode entrar, no livro dos heróis e heroínas da pátria. A Comissão de Esporte aprovou o projeto de lei que coloca o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Senadores afirmaram que o homem a homenagem é um reconhecimento a um dos maiores atletas dos últimos tempos, É o atleta do século. Põe na tela. Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé, que por muitos anos representou brilhantemente o Brasil como o atleta do século e que nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022, pode ser homenageado mais uma vez. Depois de ter se tornado verbete no dicionário, chegou a vez dele ser nomeado no livro dos heróis e heroínas da pátria. O projeto é do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Foi aprovado pela Comissão de Esporte. O livro de aço está depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E uma lei de 2017 definiu que podem ser inscritos no livro brasileiros que, individualmente ou em grupo, tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Porém, a inscrição só pode ocorrer 10 anos após a morte do homenageado. Mas os senadores aprovaram uma exceção no caso de Pelé. Essa proposta teve como relator o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, explicando a necessidade de homenagear a contribuição do atleta reconhecido como um dos maiores do mundo em todos os tempos, apresentando uma emenda de forma que a homenagem seja acolhida neste momento. Romário lembrou que Pelé, além de ter sido ministro do esporte, foi um trunfo da diplomacia brasileira em missões internacionais, colaborando para projetar a imagem do Brasil como um país estável e confiável. Em 91, ele foi apontado pela imprensa europeia como uma das 5 pessoas mais famosas do mundo. Sua presença em um país vivenciando um conflito armado foi capaz de interromper as hostilidades enquanto seu time se apresentava. Romário também afirmou que Pelé se tornou um símbolo nacional, apresentando ao mundo o Brasil como uma nação alegre, musical, hospitaleira, fraterna e amante dos esportes, especialmente do futebol. Bom, Pelé dentro de campo não tem o que dizer, O Pelé dentro de campo é excepcional. Mas o que eu fico abismado aqui é como essas exceções conseguem ser feitas. Isso é a prova de que, se quiserem,
conseguem mudar leis, tá, gente? Vai lembrar isso daqui, deixar isso aqui é um exemplo muito claro. Ah, mas não mudam as leis. Entra presidente, sai presidente e não conseguem mudar as leis. Ah, mas por que a lei não muda? Porque não tem força de vontade para acontecer, gente. Porque se conseguiram mudar essa lei de que tem que esperar 10 anos para menos de 2 anos, consegue fazer as leis mudarem também, né? Então esse mesmo empenho que tem para futilidade, porque homenagem pós-vida, né? Ainda vai ter que pagar por usar o nome Pelé, entendeu? É algo que tem que ser pensado no povo, gente. Senadores, vamos pensar no povo, ajuda a gente, está cada dia mais difícil. Vamos mudar essas leis, implementar leis mais severas, lei que garante nome de atleta em livro, me ajuda, né? E por falar em lei, o presidente Lula ele assinou uma lei, ele assinou um decreto, né, de lei que garante assistência psicológica antes e depois do parto. O texto acrescenta 2 novos parágrafos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e amplia a lista de serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS. Põe na tela. Foi ampliado o direito de assistência psicológica às mulheres antes, durante e após o parto através do Sistema Único de Saúde. A Lei 14.721 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 9 de novembro. A lei acrescentou 2 parágrafos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No artigo 8º, a nova redação prevê assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera, que deve ser indicada após avaliação no pré-natal e no puérpero, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. Já no artigo 10º, que define obrigações dos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, públicos e particulares, houve o acréscimo de que deverão haver atividades de educação, conscientização e esclarecimento a respeito de saúde mental da mulher no período da gravidez e do puérpero. Segundo o texto, o atendimento psicológico pode começar ainda na gestação, durante o pré-natal, que é o acompanhamento e assistência médica à gestante. A assistência poderá prosseguir até o puérpero, período de 40 a 60 dias após o parto, conhecido também como resguardo. A nova lei entrará em vigor no prazo de 180 dias a contar da sua publicação. É importante e necessário algo como isso, porque quando a mulher descobre que vai ser mãe, muitas vezes ela não está preparada para ser mãe, né? E também existe a depressão pós-parto. Então é necessário ter esse acompanhamento para que possa, né, trabalhar isso na mulher. Bacana. Parabéns ao presidente Lula por ter feito essa assinatura o mais rápido possível. Bom, e vamos agora para a nossa previsão do tempo, né? Falaram que ia virar o tempo, que ia chover, isso e aquilo, mais um dia de sol, mais um dia quente. Confira agora a previsão do tempo de como vai ficar esse final de semana com a Luísa Cardoso. Põe na tela. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ajuda a formação de nuvens carregadas sobre os 3 estados do sul do país. O alerta é de temporais em áreas do sul gaúcho. Isso porque a chuva vai ser volumosa, acompanhada de ventania de até 70 km por hora, tem possibilidade de raios e também queda de granizo. Muita atenção aos moradores do sul do Brasil, porque a chuva é forte novamente. Já em relação ao sudeste, o deslocamento da frente fria ainda mantém as instabilidades em algumas áreas do sul do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. Mas nessas regiões, a chuva acontece de maneira muito fraca e pontual. O predomínio ainda é de sol pela manhã e também no período da tarde. Já em relação a Goiás, boa parte de Minas Gerais, todo o Espírito Santo, áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, uma grande área de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas. Então o sol aparece com pouca nebulosidade, assim como no sertão nordestino, onde a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%.
Na costa leste do Nordeste e na costa norte, a infiltração marítima colabora para a formação de nuvens carregadas, mas a chuva nessas áreas acontece de maneira muito pontual e passageira no final do dia. E em relação ao norte do Brasil, uma área de baixa pressão ajuda a formação de nuvens carregadas, então chove em quase toda a região, com exceção apenas para a metade sul do Tocantins, onde o tempo fica firme. E as temperaturas devem ser muito elevadas. A onda de calor atua principalmente sobre o centro-oeste e as temperaturas chegam a 40 graus em Cuiabá, por exemplo, máxima muito elevada. 30 em Salvador, 34 em Manaus, 31 no Rio de Janeiro e no sul do Brasil, temperaturas um pouco mais amenas. A máxima fica na casa dos 25 graus em Porto Alegre. Olha só, e não deixe de mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. Lembrando você que hoje à noite vai ter Tuca Júnior na TV, hein? Hoje à noite tem Tuca Júnior na TV com os principais assuntos sobre política da região. E também, daqui a pouquinho, coladinho com a gente, tem Rodrigão da Parada com o Só no Forró. Vamos agora pro nosso bloco de esportes. E finalmente, o Santos pode se ver cada vez mais longe da zona de rebaixamento, após vencer Goiás de maneira heróica. Essa realidade está cada vez mais próxima. Põe na tela. O Santos garantiu uma vitória por 1-0 sobre o Goiás na última quinta-feira no estádio da Serrinha, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um gol marcado por Furt. Apesar de oscilar, a equipe santista respira aliviada, afastando-se da ameaça de rebaixamento. Marcelo Fernandes optou por retomar a formação ideal, que vinha dando certo nas últimas partidas, o 3-5-2, mas ficou desapontado com o resultado. O desempenho foi aquém do esperado e o Santos permitiu o Goiás se aproximar da abertura do placar em muitos momentos. Iniciando de maneira apressada, o Santos começou pressionando, mas logo passou a errar passes simples, concedendo espaço ao Goiás. E os anfitriões aproveitaram as brechas para atacar. Aos 16 minutos, o Goiás esteve próximo de marcar, sendo salvo o Santos por uma defesa milagrosa de João Paulo. A bola sobrou para Manguinho, que finalizou, mas João Paulo espalmou para uma belíssima defesa. O meio-campo foi o ponto mais fraco do Santos no primeiro tempo. Sem dinamismo ou criatividade, resultando em construções de jogo limitadas. Cedo no jogo, o Santos dependia de lançamentos para Marcos Leonardo, que estava isolado lá na frente. E no final da primeira etapa, aos 43 minutos, o Santos criou a sua melhor chance, mas Jean Lucas desperdiçou. Em um contra-ataque de 3 contra 1, Marcos Leonardo tocou para Jean, que adiantou demais e viu a zaga afastar. No segundo tempo, o Santos manteve a formação inicial, melhorando ligeiramente sua postura. Aos 2 minutos, Kevson recebeu belo passe de Marcos Leonardo e chutou com perigo, uma defesaça de Tadeu para salvar o Goiás. O segundo tempo correu morno, com as equipes parecendo satisfeitas com o empate. Com isso, Marcelo Fernandes optou em não fazer alterações até os 25 minutos da etapa final. E lá no final do jogo, quando Marcelo Fernandes fez alterações, ele acertou. Furt, mais uma vez, ao super substituto do técnico do Santos. E foi decisivo ao entrar na etapa final e marcar o gol. A bola sobrou dentro da área e o argentino, que veio do futebol do México, não desperdiçou. O centroavante já havia sido utilizado estrategicamente contra Bahia e Grêmio, onde fez os gols da vitória. Júlio Furt foi o herói santista e o Peixe venceu na Serrinha por 1-0. Olha, os santistas estão felizes, hein? Santista tá felizão. Que essa felicidade possa continuar. Né, que possa continuar e pelo menos não chegue de volta para a zona de rebaixamento. Olha só, a noite foi ainda mais histórica, porque o Grêmio embolou ali, né, ainda mais a briga pela liderança do Brasileirão. Põe na tela.
O Grêmio brilhou graças ao desempenho de Soares e conquistou uma vitória de virada por 4-3 sobre o Botafogo no estádio São Januário pela 33ª rodada do Brasileirão. Apesar do alvinegro ter uma vantagem de 2 gols, não conseguiu conter o atacante uruguaio e levou a pior na disputa acirrada contra a equipe que está na parte superior da tabela. Luizito Soares marcou um hat-trick, enquanto o Galdino também contribuiu para a vitória do tricolor gaúcho. Os 3 gols de Soares ocorreram em sequência no segundo tempo, decidindo o resultado da partida. O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, Júnior Santos e Marlon Freitas fizeram os gols para o Glorioso. Mesmo abrindo 3-1 no início do segundo tempo, o Botafogo sofreu outra virada, continuando uma sequência de 5 jogos sem vencer, um enredo semelhante ao confronto anterior contra o Palmeiras. A partida ocorreu em São Januário devido ao show da banda mexicana RBD no Newton Santos. Além disso, a torcida do Botafogo vaiou no final do jogo e expressou insatisfação, chamando o time de sem vergonha. Dentro das 4 linhas, o Botafogo começou forte, dominante, marcando o gol cedo, mas a resposta do Grêmio foi rápida e eficaz, aproveitando o contra-ataque para empatar em poucos minutos. O Glorioso continuou pressionando e ampliou sua vantagem no segundo tempo, parecendo encaminhar a vitória. No entanto, o Grêmio decidiu reagir. Com Soares iluminado ao marcar 2 gols em 3 minutos para empatar o jogo, o experiente artilheiro ainda fez o seu 3º gol, liderando a reviravolta. E com o resultado, há um empate triplo na liderança entre Botafogo, Grêmio e Palmeiras, todos com 59 pontos. Mas o alvinegro lidera devido ao saldo de gol superior. Ambas as equipes voltam ao campo no domingo. O Botafogo enfrenta o Bragantino e o Grêmio recebe o Corinthians em Porto Alegre. Vai pegar fogo essa reta final de Brasileiro, hein? Olha só, e para fechar o nosso bloco de esportes, Yuri Alberto amassa a bola e Corinthians não sai do empate com o Atlético Mineiro em casa. Desse jeito, a situação do Timão na tabela é preocupante. Esse eu acho que cai, hein? Põe na tela. Corinthians e Atlético Mineiro empataram em 1-1 em Itaquera. Romero marcou o primeiro gol para o Timão, enquanto Paulinho igualou para o Galo. E o resultado é decepcionante para ambas as equipes. No primeiro tempo, o Corinthians teve um desempenho excelente, abrindo o placar e tendo oportunidades para marcar mais gols. O Atlético Mineiro se lançou ao ataque na segunda etapa e alcançou o empate. O Timão foi notavelmente superior ao Atlético Mineiro na primeira metade, criando chances, principalmente em jogadas de bola parada. Gil teve uma cabeçada defendida por Everson aos 6 minutos, enquanto aos 10 minutos, Yuri Alberto perdeu a chance de cabecear após ótimo posicionamento de Gil. Aos 22 minutos, Renato Augusto cobrou falta e o baixo Romero, com 1,75 de altura, cabeceou com precisão para abrir o placar. Na comemoração, ele beijou a bandeira do Paraguai, que foi cedida por um torcedor que estava na bancada. Após a vantagem, o Timão diminuiu o ritmo, mas teve chance de ampliar aos 33 minutos, quando Romero fez um cruzamento perfeito, mas Yuri Alberto perdeu uma oportunidade clara. Tava limpo, tava na frente do gol, e ele fez isso aí. O Atlético Mineiro assustou apenas com um cabeceio de Maurício Lemos por cima do travessão. No segundo tempo, começou devagar, mas o Galo lutou para segurar a bola sem o Hulk, e a entrada de Allan Kardec melhorou o desempenho, e em cruzamento de Igor Gomes, Kardec ajeitou para Paulinho, convocado para a seleção brasileira, que marcou o gol de empate. Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, mas sem chances claras de gol. Ao final, o empate não resolveu a situação de nenhum dos times. 1-1. O Galo não entrou na briga pelo título de vez e o Corinthians segue com a corda no pescoço, beirando a zona do rebaixamento. Olha só, mas quem não cai é você. Acesse agora placarfácil.clube. Placarfácil.clube. Participe, faça sua aposta por lá. Lá você nunca perde, hein? Placarfácil.clube. Não perca tempo, que é a maior casa de apostas do Brasil. Ó, se você quiser acompanhar essas matérias de hoje e as anteriores, siga as nossas redes sociais, @jornalismoISTV e também o @ISTV Digital em todas as plataformas para você. Gente, não tenho mais tempo, amanhã eu tô de volta, amanhã não, segunda-feira estou de volta com mais uma edição do ISTV Notícias. Fica agora com meu amigo Rodrigão da Parada e o Só no Forró. Até lá, tchau, tchau!